Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Em 2001, a revista inglesa 442 divulgou uma edição especial com o nome de 100 jovens jogadores que poderiam, em um futuro próximo, se tornar grandes astros do mundo da bola. Pois bem, aproveitando que já se passaram 20 anos dessa publicação, o Gol de Canela preparou um vídeo especial para mostrar o que aconteceu com os 10 melhores colocados dessa lista. Confere só! Francês de família argelina, o meia Mourad Megheni era chamado de Novo Zidane, quando apareceu na lista da 442 como a 10ª maior promessa de 2001. Na época, com apenas 17 anos, ele tinha contrato com o Bolonha da Itália e havia acabado de ser campeão mundial sub-17 com a seleção francesa. Apesar de toda a expectativa, a carreira de Megheni, com o passar dos anos, não seguiu o caminho que se esperava, principalmente por causa de lesões. Ele até teve oportunidades em clubes conhecidos, como Sochaux da França e Lazio da Itália. E quando trocou a seleção francesa pela argelina em 2009, por pouco não disputou uma Copa do Mundo. Mas, como sempre, as lesões o atrapalharam. Depois de tentar trocar o futebol pelo futsal, Mourad Megheni resolveu anunciar a aposentadoria em 2017, aos 33 anos. Ele hoje mora em Paris e ainda bate sua bolinha em algumas equipes amadoras. O atacante Anthony Le Tallec foi mais um destaque daquela promissora seleção francesa campeã mundial sub-17 em 2001, e por isso também ganhou seu espaço na lista da revista inglesa. Apontado na época como um dos melhores atacantes de sua geração, ele realmente teve um início de carreira fulminante, e já em 2002 foi comprado pelo Liverpool da Inglaterra. A ida para os Reds poderia ter significado para Le Tallec a chance de atuar em uma das maiores competições nacionais do mundo. Porém, para sua decepção, não foi bem isso que aconteceu. Durante quase 6 temporadas, jogou apenas 32 jogos pelo Liverpool e passou por 5 empréstimos para clubes diferentes. Logo, acabou caindo no ostracismo. Bem longe dos holofotes já há algum tempo, a ex-promessa francesa tem hoje 36 anos e segue sua reta final de carreira no Annecy, clube da 3ª divisão francesa. O meia polonês radicado na Alemanha, Piotr Trochowski, ocupou a 8ª posição na lista da 442. Na época, ele era uma promessa de 17 anos que estava chamando muito a atenção na base do Bayern de Munique. Depois dessa indicação, já em 2002, Trochowski passou a integrar o time B do clube alemão. No ano seguinte, foi promovido ao time principal do Bayern e por lá ficou até 2005, ano que foi vendido ao Hamburgo. No novo clube, continuou a apresentar um bom futebol e logo passou a ser lembrado na seleção alemã, onde viria a jogar uma Eurocopa e a Copa do Mundo da África do Sul de 2010. Nos anos seguintes, após a Copa, o meia ainda passaria por Sevilha da Espanha, voltaria para o Hamburgo e ainda defenderia o Augsburgo, antes de dar uma pausa na carreira em 2016. Hoje, com 37 anos, Trochowski está mais uma vez de volta aos gramados. Ele segue mais uma vez defendendo as cores do Hamburgo, só que agora na equipe C, que disputa a 5ª divisão alemã. Na 7ª posição, temos mais um francês na lista. Nascido na Ilha da Réunion, departamento ultramarino da França, que está localizado na África, Florent Pongol era talvez um dos melhores nomes de sua geração, por isso apareceu na lista. Campeão, craque e artilheiro do Mundial Sub-17 de 2001, acabou chamando a atenção de vários clubes europeus. Mas, assim como seu primo Le Tallec, optou em assinar com o Liverpool. No clube inglês, jogou relativamente pouco. Entre 2001 e 2006, somou 65 jogos e marcou apenas 9 gols, mas pelo menos ganhou alguns títulos importantes, como uma Liga dos Campeões e uma Supercopa da UEFA. Depois desse período, passou por breves empréstimos até que em julho de 2008 foi vendido por 10 milhões de euros para o Atlético de Madrid, onde ficou por apenas 1 ano e meio, até ser negociado com o Sporting de Portugal pela metade do preço. Após flopar no clube português, Pongol virou um verdadeiro andarilho da bola já a partir de 2012. Passou pelo futebol francês, russo, suíço, escocês e tailandês, até encerrar a carreira ano passado no Saint-Pierre, lá da Ilha da Réunion. Aos 36 anos, ele trabalha hoje como comentarista esportivo de um canal francês. Na 6ª posição, a revista 442 colocou o meio-campista holandês Rafael van der Vaart, na época grande promessa do Ajax.
Apesar do sucesso e das convocações para a seleção do seu país, o jogador só deixou o futebol holandês em 2005, quando foi vendido por 5 milhões de euros para o Hamburgo. 3 anos depois, por um valor 3 vezes maior, Van de Vaart assinou com o Real Madrid, mas nos merengues ficou pouco, já que com a chegada do alemão Ozil, foi negociado com o Tottenham em agosto de 2010. Daí em diante, o holandês tocou sua carreira sem o grande sucesso de outrora, principalmente por causa de lesões. Depois de deixar o clube inglês, ainda retornou para o Hamburgo, equipe onde sempre teve bastante carinho da torcida, se aposentou da seleção com mais de 100 jogos no currículo e ainda passou pelo Betis da Espanha e pelo futebol dinamarquês, até largar os gramados em 2018. Hoje, com 38 anos, ele tem atuado como garoto propaganda de uma conhecida marca de TV. O ponta Jermaine Pennant foi o único inglês colocado pela revista nas primeiras posições. Ele, na época, era uma grande promessa do Arsenal, tanto que ainda em 2001, além de acumular diversas passagens pela seleção de base da Inglaterra, chegou a ser promovido ao time principal do clube inglês com apenas 18 anos. Mas, sem muitas chances de atuar por lá, passou a enfrentar empréstimos para Watford e Leeds, até que em 2005 foi comprado pelo Birmingham. Nesse novo clube inglês, passou a ganhar uma sequência maior de jogos e depois de apenas um ano foi parar no Liverpool, onde viveria o período mais famoso de sua carreira. De 2006 a 2009, somou 80 jogos pelos Reds e ainda participou da conquista de uma supertaça da Inglaterra. Depois de deixar o Liverpool, tirando uma passagem pelo Stoke City entre 2010 e 2012, Pennant acumulou diversas passagens sem grandes expressões por clubes da Inglaterra, Espanha, Índia e Singapura. Resolveu largar os gramados em 2018 e hoje, aos 38 anos, vem tocando a sua vida viajando por várias partes do mundo. Recém-promovido da base para o time principal do Atlético de Madrid, Fernando Torres era apenas uma mera promessa quando foi citado na lista da 442. Ele só veio a explodir mesmo a partir do ano de 2002, quando foi eleito o melhor jogador da Eurocopa Sub-19 daquele ano, o que garantiu também as suas primeiras convocações para a seleção principal do seu país. Já em julho de 2007, um ano depois de sua participação na Copa do Mundo da Alemanha, Fernando foi contratado pelo Liverpool e no clube inglês tornou-se um dos melhores atacantes do mundo. Já na seleção, nesse meio tempo, ainda faturou 2 títulos muito importantes, no caso, a Eurocopa de 2008 e a Copa do Mundo de 2010, o que o colocou na galeria de melhores atacantes da La Fúria. Bom, depois desse sucesso todo, Fernando Torres ainda seria campeão da Liga dos Campeões e da Liga Europa com a camisa do Chelsea e teria passagens mais modestas por Milan, mais uma vez pelo Atlético de Madrid e pelo Sagan Tosu do Japão, até anunciar sua aposentadoria em 2019. Hoje, com 37 anos, o veterano teve o seu retorno aos gramados especulado por vários torcedores, após uma publicação misteriosa em suas redes sociais. Mas, no final das contas, era apenas uma campanha publicitária. Abrindo o top 3, temos o único brasileiro nessas primeiras posições da lista, no caso, o meia Leandro Bonfim. Na época promessa do Vitória, ele havia sido um dos destaques do Brasil no título sul-americano sub-17 daquele ano, e por isso já despertava o interesse de vários clubes europeus. Já em 2002, Leandro Bonfim foi vendido ao Ajax da Holanda, e por lá faturou 2 títulos nacionais, até ser negociado com o Porto em 2005, clube onde nem jogaria direito. Durante os seus 2 anos de contrato com o clube português, ele foi emprestado para São Paulo, Cruzeiro e Clube Desportivo Nacional de Portugal. Depois disso, entre 2007 e 2015, acumulou passagens por diversos outros clubes brasileiros, como por exemplo Vasco, Fluminense e Bahia, mas encerraria sua carreira no Oriente Médio, jogando pelo Al-Wehda da Arábia Saudita. Craque do título da Argentina no Mundial Sub-20 de 2001 e dono da camisa 10 do River Plate na época, Andrés D'Alessandro já era um jogador cobiçado na Europa quando apareceu na 2ª posição da lista da revista inglesa. Apesar dessa fama precoce, ele ainda ficou no River por mais 2 anos e somou mais 2 títulos nacionais até ser vendido ao Wolfsburg da Alemanha. Durante essa passagem pelo clube alemão, que durou um total de 3 temporadas, D'Alessandro não conseguiu títulos, mas teve uma passagem razoável, somando 74 partidas e 12 gols. Nesse meio tempo, na seleção argentina, além de receber as suas primeiras convocações para a equipe principal, ainda conseguiu em 2004 uma medalha de ouro nas Olimpíadas. Na Europa, ainda passou pelo Portsmouth e pelo Real Saragossa, até que em fevereiro de 2008 resolveu voltar para a América do Sul para jogar no São Lourenço.
Meses depois, ele acertou com o Internacional. E o resto da história todos vocês já sabem. Além de diversos títulos, D'Alessandro se tornou um dos maiores ídolos da história do clube gaúcho. No alto dos seus 40 anos, o veterano vive atualmente o seu último ano como jogador profissional, defendendo as cores do Nacional do Uruguai. E para finalizar, a maior promessa da lista da 442 foi o atacante francês Djibril Cissé. Já com 20 anos na época, Cissé vivia naquele momento uma das melhores fases de sua carreira. Com a camisa do Auxerre, brigava pela artilharia do campeonato francês e já era cogitado para defender a seleção principal da França, algo que começou a acontecer já em 2002. Aliás, ele esteve no grupo que fracassou na Copa do Mundo daquele ano. Ele ficou mais 2 anos no Auxerre até ser vendido para o Liverpool por 20 milhões de euros. No novo clube, o francês conseguiu sua primeira e única Liga dos Campeões, mas viveu os 2 piores momentos da carreira. Em novembro de 2004, sofreu uma séria lesão na tíbia da perna esquerda, o que por pouco não terminou em amputação. Já menos de 2 anos depois, em um amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2006, Cissé sofreu uma outra lesão quase semelhante, só que agora na perna direita. Apesar de recuperado e de continuar também no radar da seleção durante um bom tempo, logo após a recuperação dessa segunda lesão, o atacante francês optou em rodar por vários clubes europeus, até que em 2013 foi se arriscar no futebol catarí, jogando pelo Al Garrafa. Ainda naquele ano de 2013, voltou para o futebol europeu e vestiu as camisas do Bastia da França e Krasnodar da Rússia, até encerrar sua carreira pela primeira vez em 2015. 2 anos depois, retornou aos gramados para defender o Yverdon Sports da Suíça e por lá ficou até 2018, ano que deu uma outra pausa na carreira. Hoje, com 39 anos, Cissé trabalha como DJ, mas recentemente anunciou seu terceiro retorno aos gramados. Ele defenderá nos próximos meses as cores do Panathinaikos Chicago. Pessoal, lembrando que essa lista com 100 nomes da revista 442 está publicada lá no Instagram do canal, que é o @goldecanela. Se gostaram do vídeo e não são inscritos ainda, por favor se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!